E aí pessoal, tranquilo? Bom, hoje o vídeo de hoje é sobre espadas. É um dos vídeos que eu tenho para falar sobre espadas. Eu quero fazer vários vídeos sobre espadas, especificamente sobre alguns tipos, né? Ou sobre algumas especificações de algumas espadas, principalmente espadas da era Viking, né? Ou réplicas, essas coisas. E então eu queria fazer um vídeo introdutório, né? Para se saber um pouco o que é espadas, né? Eu vou parar um pouco no máximo no período Viking, porque é a área que eu estudo, e depois eu vou fazer uns vídeos mais específicos sobre isso. Então vou fazer tipo um apanhadão antes. Principalmente porque assim, espada não é faca, tá? Essa é a parte principal. Espada não é faca. E espadas não são facas grandes, não é você pegar uma faca e aumentar ela a esmo que você vai ter uma espada. Não é assim que funciona, né? Ou então, o que é a definição de adaga para espada? Por que uma adaga muito grande não é uma espada? Ou o contrário, tá? Isso é bem arbitrário às vezes, não tem motivo, muitas vezes, né? Você simplesmente vai falar porque sim ou porque não. Mas entender um pouquinho da história desse objeto, né, dessa arma, dá para clarear um pouquinho o caminho. E para começar a falar sobre espadas, eu vou ter que pegar alguns conceitos emprestados da biologia. Principalmente a questão de evolução e de como que isso funciona, de alguma forma, né? Como um objeto se adapta ao contexto que ele está, e mesmo aquele contexto logo vai mudar e ele vai ter que se adaptar de novo. E então ele vai perdendo características e ganhando outra. Isso é basicamente evolução. Só que, claro, num ritmo muito mais acelerado, porque a gente está falando de sociedades humanas, né? Porque objetos são frutos dessas sociedades humanas. Eles não nascem sozinhos, sem contextos, né? É bem mais rápido do que aconteceria num bioma qualquer. E eu selecionei 7 casos que acontecem no mundo natural, mas que também se aplicam a espadas. Vou dizer esses 7 casos, explicar primeiro com animais, para ficar bem claro. Daí depois, quando eu for falando sobre algumas coisas de espadas, eu consigo trazer esses conceitos. O primeiro conceito é aquela ideia do elo perdido, né? Então você tem um animal que deixa de existir, mas seus descendentes seguem e eles geram espécies diferentes, com características diferentes. Então a gente pode citar, por exemplo, o ser humano e o chimpanzé, ou então o lobo e o coiote, que eles têm um ancestral comum, mas eles se tornaram diferentes tanto entre si quanto desse ancestral. Isso acontece muito quando a gente fala de espadas. O segundo exemplo é quando um animal gera um descendente, mas ele continua existindo, mesmo com o descendente dele sendo bem diferente. Por exemplo, um lobo e um chihuahua, sabe? O chihuahua descende do lobo de alguma forma. Só que existem ainda lobos e chihuahuas, ou gatos domésticos e gatos selvagens, e por aí vai. O terceiro caso são de 2 animais que têm trajetórias bem distintas, mas que chegam no mesmo resultado prático. Se você pega um lagarto tatu, um tatu e um tatu-bola, aquele insetinho, eles são completamente distintos, eles têm famílias distintas, eles têm trajetórias evolutivas completamente distintas, e mesmo assim, quando eles se sentem ameaçados, eles se encolhem, viram uma bolinha e deixam uma carapaça externa proteger eles. O quarto exemplo é quase a mesma coisa que o terceiro, só que eles têm aparências mais próximas e não necessariamente o comportamento ou algumas características de proteção. Então quando você pega um urso-panda e um urso, ursos-pandas não são ursos, né? Eles são de uma outra família de animais que evoluiu de outro jeito, mas no final eles ficam parecendo um urso. O quinto exemplo é de hibridismo. Então você pega 2 espécies diferentes e você mescla elas de forma a você pegar algumas características de uma ou de outra e você conseguir uma coisa diferente. Por exemplo, mulas. A sexta coisa que acontece com animais e que também acontece com armas, muito, na verdade é o que mais acontece, é quando você seleciona algumas características e você dá prioridade nelas. Mas na verdade você não está desfazendo a espécie no geral, né? Você não está criando uma espécie nova, por exemplo. É como a gente faz com cães. Então você seleciona um cachorro para corrida e você seleciona um cachorro para puxar trenó. E você seleciona um que seja muito bravo para ser um cão de guarda e um muito manso para ser cão de companhia. E no final eles ainda são cachorros. Eles não eliminam os outros e eles não se tornam uma coisa diferente. Eles ainda são cães, mas especializados, né? Isso é o que mais acontece com os objetos. E o sétimo ponto, que é meio que um acidente, mas são aberrações, né? São mutações, são tipo um câncer bizarro. Eu não preciso explicar como isso funciona com espécies, né? A gente entende muito bem que são coisas que são indesejadas e que não são necessariamente vantajosas. E isso acontece muito com armas também, principalmente hoje em dia. É bom começar com essa ideia de biologia, porque a gente percebe que os fenômenos que acontecem em objetos feitos por qualquer sociedade humana
são muito próximos com aqueles que acontecem com seres vivos em ambientes naturais. Só que a gente vê isso num ritmo muito mais rápido, porque a sociedade é muito mais dinâmica do que um bioma qualquer. É interessante você ver como algumas coisas caem em desuso muito rápido, ou o que leva alguma coisa a ser usada. Isso falando sobre uso, sobre necessidades gerais, e não necessariamente sobre estética. Porque daí já tem outras questões que são culturais e tudo mais. Enfim, é interessante a gente comparar com biologia, porque isso fica mais claro pra gente. A gente consegue explicar como que algumas coisas surgem, da mesma forma que acontece na natureza. Então, assim, eu vou falar especificamente sobre espadas de ferro. É claro que espadas de bronze são uma semente, porque se tornaria uma espada de ferro depois, mas é uma coisa muito diferente, né? Porque você tem materiais diferentes que têm limitações diferentes e possibilidades diferentes. Então não vai interessar para essa explicação aqui uma espada de bronze. Então a gente vai falar especificamente sobre ferro e aço. E as primeiras espadas de ferro que surgem na Europa continental, pelo menos, elas surgem na cultura de Hallstatt, na Áustria, mais ou menos ali em 800 a.C., junto com algumas espadas de bronze, que tem mais ou menos o mesmo formato. Então era como se fosse uma alternativa para as espadas de bronze. Mas a cultura de Hallstatt não é restrita à Áustria, tá? Ela se espalha, não é um império, então você tem várias populações ao redor da Europa toda que tem traços em comum com essa cultura. E não é uma cultura só, ela tem várias diferenças entre um ponto e outro. Então a gente atribui tudo isso à cultura de Hallstatt, mas a gente tem que desvincular a ideia de que era uma coisa uniforme ou muito focado num ponto só. Só que as nossas espadas atuais, elas não descendem dessas, porque por volta do ano 500, mais ou menos, antes de Cristo, essa cultura começa a desaparecer. E mais ou menos uns 100 anos depois, surge o que a gente chama de cultura latene, que é uma outra cultura celta que acontece ali mais ou menos no sul da França, Bélgica, Áustria, que ela meio que entra no lugar dessa cultura mais antiga. Só que você tem um hiato aí de mais ou menos 200 anos, antes da cultura de Hallstatt acabar, até um pouco depois da cultura latene começar, em que as espadas elas deixam de ser feitas. Então elas começam a ser trocadas por adagas, mais curtas. Então você perde um vínculo aí, perde um elo. Então você não tem uma tradução contínua. E depois, na cultura latene, você começa a criar espadas novamente, do jeito que a gente entende. Espadas mais longas, entre 80 centímetros de comprimento ou mais. E daí você começa, propriamente dito, uma tradição de espadas no Ocidente que perdura. E ao mesmo tempo que essas espadas do período latene começam a surgir, duas coisas começam a acontecer. Elas não são as únicas que estão surgindo nesse mesmo período. Então você tem, por exemplo, o Chifos grego, você tem o Akinakis persa, você tem o Gladius romano. Essas armas começam a se desenvolver mais ou menos no mesmo período, com algum atraso ou adianto, mas mais ou menos ao mesmo tempo. E uma outra coisa é que o bronze, como material para se fazer espadas, começa a ser obsoleto, começa a cair em desuso. Então você tem várias espadas de ferro sendo feitas agora, em várias culturas. E a gente não tem como saber qual delas que influenciou mais a outra, porque a gente não tem muita documentação desse período. A gente consegue traçar pela arqueologia, mas mesmo assim é muita suposição. Você não tem nada concreto, nada que fale, não, essa realmente veio daquela. E isso vai continuando. Essas espadas vão sofrendo modificações, elas vão se adaptando a contextos diferentes. A cultura latene deixa de existir depois das conquistas de Roma, Então você tem aí um objeto que pode ter sido assimilado ao mesmo tempo que ele pode ter sido destruído. Por que a gente fala isso? Pelo tipo de material que era feito. O ferro das espadas do período latene, quase todas eram feitas encruadas. Então você tem ferro e você martela eles a frio até que ele fique duro, mais ou menos como faria com o bronze. Enquanto os romanos desse período já conheciam alguns tipos de tratamento térmico. Talvez eles possam ter pego um pouco do formato e aprimorado isso com a tecnologia deles, ou talvez eles possam ter evoluído os gládios de forma autônoma. E é aí que entra a espada do jeito que a gente conhece. Mais ou menos por volta do século I depois de Cristo, a gente está falando aí do ano 1 até o ano 100, mais ou menos, os auxiliares germânicos do Império Romano, eles começam a usar um tipo de arma diferente. E daí a gente não tem como saber se ele é uma adaptação do Gladius, ou se ele é uma reminiscência das espadas latene, ou se ele é uma coisa que surgiu meio que do nada. Ou seja, a gente não sabe se ele foi uma aberração, do jeito que eu estava explicando antes, que deu certo. A gente não sabe se ele foi um hibridismo entre espadas romanas e tradições anteriores. A gente não sabe. Então você começa a perceber que existe uma espada diferente na borda germânica do Império.
E essa espada começa a adentrar o Império. Tanto que depois de um tempo, a infantaria pesada romana passa a usar a espata, que é inclusive a palavra que deu origem à nossa espada, e a infantaria leve continua usando gladius. E claro, estou tentando falar isso o mais resumido possível, não é num vídeo no YouTube que eu vou te contar a história inteira de evolução de armas. É só para você ter uma visão de como que ela pode ter surgido. E é aí que tá. Por que eu comparei tanto com biologia no começo? Outras culturas no mundo desenvolveram objetos muito parecidos, e às vezes com o mesmo uso, ou às vezes com uma aparência muito próxima, mas que não são a mesma arma. Elas não seguem a mesma tradição, elas não têm a mesma trajetória evolutiva, então são armas diferentes. São grupos diferentes de armas. E como elas são em sociedades diferentes, com táticas militares diferentes, você tem produtos que são diferentes. Então a gente vai falar da espata especificamente. Se você compara a espata com o Macahuitl dos Nahuatl do México, é um objeto comprido que corta de dois lados. Então a gente pode chamar o Macahuitl, eu não sei falar isso, de uma espada de madeira e pedra. Claramente ela não tem a mesma trajetória evolutiva de uma espata, apesar de elas terem características muito próximas. Da mesma forma que eu estava falando de um tatu e de um tatu-bola, ou de um peixe de um mamífero aquático. Então assim, você tem trajetórias evolutivas muito distintas que chegam em pontos mais ou menos próximos. O mesmo acontece com o jianfu chinês, ou tantas outras armas subsaarianas, que obviamente não têm contato direto com o contexto que deu à luz a espata, mas que acabam gerando produtos similares e que a gente hoje, por convenção, chama de espada. É uma espada africana, é uma espada asteca, é uma espada chinesa, é uma espada europeia. São tradições diferentes e elas não necessariamente têm contato um com o outro. Da mesma forma que você não tem como dizer que um tatu-bolinha tem um vínculo evolutivo próximo de um lagarto tatu, que é um vertebrado réptil muito mais complexo. Então você tem soluções iguais para problemas que podem ter sido iguais, mesmo partindo de pontos diferentes. Bom, e aí você tem essa incógnita da espata. Se ela veio, na verdade, do Gladius, se ela veio, na verdade, das espadas Latene, ou se ela é um surgimento à parte. E daí ela pode ser tanto aquele sexto caso que eu tinha falado lá dentro, que é uma seleção de características de uma determinada espécie, né, a ponto dela ficar especializada para um determinado uso, ou ela pode ter surgido do hibridismo de outras espécies diferentes, né, de outras armas diferentes, como essas armas anteriores, ou ela pode ser um descendente direto de alguma dessas armas, uma que deixou de existir, como por exemplo as espadas mais longas do período Latene, ou se ela é uma descendente de um Gladius que continuou existindo como Gladius em conjunto com a espada, ou então se ela simplesmente tem uma outra trajetória evolutiva e ocupa o mesmo lugar de outras espadas. E a gente tem um dos contextos que as espadas do século I eram usadas pelos auxiliares germânicos, que era em cima de um cavalo. E como uma arma projetada para ser usada sobre um cavalo, ela tem características muito boas. Primeiro porque ela é mais comprida. Segundo que ela não precisa ser tão ágil na mão, porque se você está em cima de um cavalo e você faz um movimento de corte, você não precisa se preocupar em defender um golpe logo em seguida dessa mesma pessoa, porque ela já está alguns metros atrás de você, porque você está em movimento em cima de um cavalo, você não vai ficar parado lutando em cima de um cavalo, né? Você tem distância, você tem uma inércia maior, porque você tem um peso maior, você tem um peso mais jogado para frente. Isso faz com que uma espada tenha um uso bastante distinto de um Gladius. Então você não está pensando em cortes rápidos e estocadas rápidas, né? Como uma arma mais curta permite. Você está pensando em um golpe mais longo, mais prolongado, só que mais potente. Então você tem várias coisas que são otimizadas para a cavalaria. E ao mesmo tempo você começa a desenvolver algumas espadas para o uso por infantaria pesada. Quando o escudo começa a cair em desuso, aquele escudão quadrado, pesado, romano, e ele começa a ser substituído por escudos redondos, principalmente nas fronteiras entre as tropas auxiliares, essa arma começa a ver algumas modificações específicas. Então ela começa a ter a ponta um pouco mais comprida, você faz questão dela ser um pouco mais leve. E é claro que daí você tem uma outra coisa. E se o cara que está em cima do cavalo deixa de lutar em cima do cavalo, se a espada passa por uma pessoa que é de uma infantaria? Então você percebe que muitas espadas desse período, elas têm características que servem tanto para lutar a pé, quanto para lutar sobre um cavalo. E isso é o que começa a gerar na espada o sentimento que ela vai ter posteriormente. Ela é uma arma muito mais versátil, por exemplo, do que o Gladius, que tinha muitas limitações por causa de tamanho ou uso. Você começa a fazer uma arma que ela serve para várias situações diferentes e ela atinge com certa maestria
várias situações diferentes. E para poder atingir essa certa mestria, você começa a pegar as melhores técnicas e começar a colocar dentro de um objeto só. Claro que nessa época é só uma semente disso, mas ela já está sendo plantada. E você começa a melhorar o objeto para ele ser o ápice das armas nesse período. E, ao mesmo tempo, você começa a deixar ele especializado para uma coisa, que é matar gente. É diferente de uma lança, que você consegue usar até para pegar uma fruta numa árvore alta, ou para caça. Você não vai caçar um urso com uma espada. Você não vai cortar uma árvore com uma espada da mesma forma que você faz com um machado. Você não vai fazer quase nada com uma espada, além de matar e ferir pessoas. Então assim, para você ter um objeto desses, você começa a voltar todas as atenções desse objeto para um cenário que é o bélico. E quando você faz isso, você está pensando em alguém que é um guerreiro, de certa forma, profissional. Você não está pensando em qualquer um. E você está pensando nos melhores materiais, nas melhores técnicas, nos melhores forjadores e tudo mais para fazer aquilo. Você percebe que se a gente estivesse falando disso hoje, é como se a gente estivesse desenvolvendo armamento militar, que é uma pesquisa muito cara. É a mesma coisa naquele período. Você começa a desenvolver uma peça que ela não serve para nada além de guerra, ou duelo, ou contextos bélicos no geral. Em resumo, essa arma começa a ficar cada vez mais cara, mais difícil de ser produzida, e começa a ir para a mão de pessoas mais seletas, né? Que são as pessoas que conseguem pagar, bancar isso. Ou que são habilidosas o suficientes, ou que tenham contatos suficientes para receber uma dessas como um presente ou pagamento. Então você começa a ter uma distinção social do objeto. E isso começa a ficar cada vez mais evidente, conforme ela vai evoluindo. Até você chegar num ponto em que as espadas são verdadeiras obras de arte. Saindo dessa espada romana, logo em seguida, com a queda do Império Romano, então você não tem mais uma grande instituição no mundo trabalhando com a logística para pegar o melhor minério, trabalhando com as cidades para você ter o maior fluxo de ferreiros competentes, trabalhando com tudo isso que faz com que a coisa fique mais fácil. Você começa a ver que as espadas começam a ficar cada vez mais ligadas a uma ideia de riqueza. E daí você tem as espadas, que são as espadas do período da migração, que quando você tem vários grupos de pessoas se movendo na Europa, ocupando lugares onde antes eram romanos e agora não tem mais dono, né, e formando novos reinos, formando novas pequenas instituições. E isso não é feito sem guerra. E quem que é a princesa nesse período? É a espada. Porque se eu sou um cara ninguém e eu quero me provar para um senhor para quem eu sirvo, eu vou lutar muito bem. E como pagamento, esse cara vai me pagar com uma espada. Além de ser uma arma eficiente, ela é um sinal de que eu não sou qualquer um. Então a arma começa a ser ligada mesmo a uma elite social. E é interessante porque, de novo, falando sobre biologia e sobre como duas espécies com trajetórias diferentes chegam no mesmo ponto, mesmo que sejam por outros motivos, no Japão o katana era símbolo da caça samurai. E quando você chega na Europa, muito tempo antes, né, por causa de outros motivos, você tem uma espada que é símbolo de uma nobreza, por assim dizer. E eu vou parar de falar hoje sobre essa evolução delas nesse período migratório. É aí que eu chego no assunto em que espadas não são facas. Você acompanhou no vídeo aqui como que você pega as primeiras espadas de ferro até o período das migrações. Então a gente está falando aí de praticamente 1500 anos de história, de um objeto que passou a ser associado a uma nobreza, a uma elite social e que seja. E em todos os pontos da história, ela foi difícil de ser feita. Todos. Porque as pessoas dependiam daquilo, as pessoas viviam daquilo, elas tinham que otimizar um objeto para aquilo que elas precisavam, ele tinha que evoluir de acordo com o contexto e tinha que ser uma evolução que fizesse sentido. Né? Você não poderia simplesmente chegar e fazer, por exemplo, como se faz em muitos jogos de videogame, que você pega um design qualquer e está tudo bem, porque no mundo de videogame a física só é simulada, ela não existe, então você consegue ser muito ágil mesmo com um objeto muito maior que você. Mas no mundo real não é assim. E aí você pega muitos ferreiros hoje em dia que querem fazer uma espada, vem uma foto e falam, beleza, eu vou fazer isso através de uma foto. E muitas vezes fazem peças lindíssimas, bonitas, que você olha e você quer colocar na parede da sua casa. Mas ela cai naquele 7º caso biológico que eu estava fazendo. Ela é um câncer, ela é uma aberração. Ou então, na melhor das hipóteses, ela cai no 4º caso que eu tinha falado lá. Que você tem uma trajetória evolutiva diferente para conseguir uma aparência igual. E é exatamente isso que eu vejo muito, principalmente cuteleiro muito bom fazendo. São bons cuteleiros, mas não são bons espadeiros. O que eles estão fazendo, na verdade, é um urso panda. Ele não é um urso polar, ele não é um urso marrom, ele não é um urso, ele é um outro bicho. Da mesma forma que essas peças não são espadas, elas são facas grandes. Por que eu falo isso? Se eu pegar, por exemplo, uma foto de alguns tipos de faca de campo e uma foto de uma faca de chefe, e eu colocar as duas de lado de perfil nessa foto, a parte da lâmina inteira, vocês podem achar que é a mesma coisa. E não é.
Você não tem como falar que uma faca de chefe funciona da mesma forma que uma faca de campo. Não dá, né? A geometria de fio é diferente, o peso é diferente, o balanço é diferente. Então numa foto você consegue ver um formato, você não consegue ver a dinâmica. Você não sabe se ali tem um distal tapering, que é o afinamento da lâmina entre onde ela sai aqui no cabo até a ponta. Ou então se isso é invertido, porque tem facas e espadas que isso acontece o oposto, né? Ela começa mais fina, ela engrossa. Você não tem como saber tudo isso por uma foto, né? Principalmente uma foto de lado. Então é extremamente complicado você pegar uma foto de uma espada, uma imagem de uma espada, e você tentar se basear só naquilo, sem que você tenha outros dados ou pelo menos referências. E da mesma forma que por foto, essas facas de chefe e algumas dessas facas de campo são iguais, uma espada bem feita e uma espada mal feita, por uma foto, podem ser idênticas. Da mesma forma que uma faca de cozinha, ela tem que ter características próprias para ela funcionar bem como uma faca de cozinha, uma espada tem que ter características próprias para ela funcionar bem como uma espada. E isso varia de espada para espada. Se você só olha uma foto e você copia, principalmente quando você é leigo no assunto, o que você está fazendo ali não é uma espada. É aquele caso 7 que eu tinha dito, é uma aberração. Ou então quando você pega uma espada e resolve editar. É muito comum você ver em grupos de espadas no Facebook mesmo, ou em fóruns e tudo mais, pessoas que conhecem pouco do assunto falando, ah não, mas a espada ideal teria tal coisa de uma espada, tal coisa de outra espada, o tamanho de não sei qual, a curvatura da outra. E isso é bobagem. Isso é realmente bobagem. Sabe? Porque ela é ideal pra quê? Porque assim, se você for pegar uma espada para ser usada sobre um cavalo, como aquelas primeiras espadas aí que eu disse, ela não pode ser leve demais. Senão quando você golpeia alguma coisa mais rígida do que carne, por exemplo um escudo de madeira, a sua lâmina simplesmente vai ficar e você vai continuar o movimento e ela não vai cortar nada. Então ela não pode ter um balanço muito próximo da guarda. E se você for pegar uma espada de esgrima com balanço lá na frente, você vai ser extremamente lento na sua resposta. Quando você olha uma foto, você não enxerga isso. Por isso, assim, toda espada é fruto de uma evolução específica que chegou naquele objeto. E ela foi feita por alguém que estava pondo as vidas naquele objeto. Porque se aquela espada não funciona como esperado, a pessoa morre. Hoje em dia a gente não tem isso. Então, claro, como uma espada de decoração, como uma espada que tente atender padrões estéticos, claro, você consegue fazer qualquer coisa baseada numa foto, né? Mas como uma arma funcional, real, e que atenda às expectativas de um artista marcial, por exemplo, você tem que entender muito bem o que você está fazendo, porque a espada não é faca. Ela tem uma evolução completamente diferente e muito longa. Então a espada tem toda uma trajetória, uma evolução, para fazer ela ficar o melhor objeto possível. Não resuma isso numa fotografia, sem dados, sem saber que material é aquele. Porque também não adianta você temperar uma espada da mesma forma que você espera que uma faca seja temperada. Porque senão a espada vai quebrar no primeiro golpe. Como aconteceu uns anos atrás com uma espada de um ferreiro muito famoso nos Estados Unidos, que era o Michael Picula, que hoje em dia eu acho que ele nem é mais ferreiro. Aconteceu de um cara querer cortar um tronco com uma espada. Ela não foi feita pra isso. Ela não presta pra isso. E a espada quebrou. É uma espada de um dos melhores caras do mundo na época, e ela quebrou. É a mesma forma que eu querer abrir trilha com estilete. Não vai dar certo, sabe? Ele vai ser insuficiente. Ou então querer preparar um sushi com um machado de lenhador. Percebe? Cada objeto tem uma função. Nunca pensem numa espada como se fosse uma faca comprida. Da mesma forma que o machado não é uma faca com cabo grande. Se você pegar uma faca de campo e colocar um bastão no lugar do cabo, provavelmente ela vai quebrar na espiga. Na melhor das hipóteses. E ela não vai funcionar como um machado. Então uma espada é a mesma coisa, ela não é uma faca com uma lâmina maior. Ela tem dinâmicas diferentes, ela tem propriedades diferentes, como pontos que você pensa na hora de esgrimar, né, como pivôs, balanço e tudo mais. Então tenham isso em mente. E o vídeo de hoje termina aqui. Eu não vou entrar muito em espadas da Era Viking, porque eu pretendo fazer vídeos só sobre isso, que é a área que eu mais estudo. Então, mais pra frente eu vou fazer vídeo só sobre isso. Inclusive um vídeo só sobre tipologias, que eu quero explicar como que funcionam tipologias no geral, não só para espadas vikings, mas para todo tipo de tipologia de arqueologia, né? Que o principal mesmo. E mais pra frente eu vou fazer isso. Não necessariamente no próximo vídeo, mas vai vindo por aí, ok? Então eu espero que todo mundo tenha gostado e até a próxima.